É isso aí, galera. Começando mais uma aula de NBAZ com a professora Tabita aqui com vocês, galera. Primeiro ano da mediação tecnológica. É sempre um prazer, né, estar aqui com vocês. Vamos, então, dar continuidade aqui na nossa unidade. Nós estamos na unidade 2. Se você é atento, você está bem ciente disso, não é? Essa aqui é a nossa aula 25.1, prof. A gente já veio, né, numa pegada bem legal, falando aí sobre os sistemas, né, agroflorestais, falamos sobre vários tipos de pecuária, desde as menores, a apicultura, até as maiores, bufalinos, né, ou bubalinos, os búfalos. Falamos dos intermediários, coelhos, enfim, de várias aves. E agora a gente vai, então, falar um pouquinho mais sobre o sistema ou a criação de gado. É isso mesmo, tá bom? E nessa aula a gente vai focar no gado de corte, que é um dos nossos grandes carros-chefes aqui no nosso estado de Rondônia. Tudo bem? Então vamos lá para a nossa aula? Aê, menina, eu vou seguir a página, tu vai ver, eu vou fazer bem legalzinho. Manejo e criação. Gente, tô falando aqui com o nosso diretor, tá? Que ele é top das galáxias. Ó, manejo e criação de bovinos de corte, parte 1, obviamente, porque vai ter a parte 2. Se vai ter a terceira, aí você fica esperando as próximas páginas desse momento. Vamos lá, 25.1, a gente tá falando sobre... Deixa eu ver se a minha canetinha tá funcionando. Tá. Os bovinos de corte. Vamos falar sobre o sistema de produção. Tá? A gente vem falando e destacando os pontos importantes do manejo, ou a importância do manejo em si, porque o manejo, como o professor Jefferson sempre está destacando, é todo o cuidado, desde a implantação dessa criação, da seleção da raça que você vai estar trabalhando, do quantitativo, tudo, envolve tudo, até você instalar, se tiver, no caso, a necessidade de você preparar um ambiente, isso também vai fazer parte disso, tá bom? E o que você vai oferecer a partir dessa criação? Se é carne, se é leite, se é couro, se é plumagem, no caso das aves, se é lã, no caso da ovinocultura. Então, tudo isso faz parte desse sistema. E o sistema de criação também nós vamos destacar aqui nessa aula. Tudo bem? Então, canetinha aí, olhos e ouvidos bem atentos para a gente começar essa viagem. Pois é. Gente, a habilidade dessa aula, ela vai estar enfatizada aqui dentro do processo, ou, na verdade, dentro da habilidade desse itinerário formativo, que é a NBAZ, que é a habilidade 4. Perfeito? Vamos seguindo. Então, bovinos de corte. O nosso estado é um estado de grande crescimento, de grandes conquistas, né? Um estado livre de aftosa, e isso nos dá a oportunidade de exportar nossa carne com a qualidade que hoje nós adquirimos, né? A gente falou aí, teve uma aula na unidade 1 sobre os rankings, né? E a produção de carne, no caso da bovinocultura, a gente tem aí expandido e muito, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. A carne bovina, galera, é um alimento extremamente nutritivo. E aí, você vai lembrar-se de que o Prof. Jefferson, né? O Prof. Jefferson destacou bastante. Ele é um apaixonado aí pela carne bubalina, né? A carne dos búfalos. Pois é, ele falou da diferença, né, proteica, nutritiva, falou dessa questão todinha. Mas, em relação à nossa cultura, né, nosso hábito alimentar, ainda há uma grande prevalência de quê? Da carne bovina, que é uma delícia, né, galera? Com certeza. Aí ele só estava naquela aula comparando aí a questão nutricional, tá bom? Ela é uma fonte de proteínas capaz de melhorar o desempenho muscular e aumentar a força, justamente porque existem as proteínas que vão nos fornecer. As nossas proteínas são as substâncias construtoras, né?
elas vão fazer parte aí de vários elementos, de várias funcionalidades dentro do nosso corpo. A quantidade, galera, de mioglobina também faz com que a carne proporcione a sensação de bem-estar e, olha, eu vou destacar aqui de vermelho, tá? E clareza mental. Acho que todos nós estamos precisando um pouco mais disso, não é? Presta atenção, a mioglobina é uma estrutura que vai estar presente nessa carne, é que vai dar a disposição, a possibilidade de geração, né, de energia para que a gente consiga ter esse bem-estar e essa clareza mental, tá certo? Então ela vai ser o responsável, ela é encontrada aí na nossa carne, a carne bovina, e vai nos proporcionar esse desempenho melhor. Existem situações de saúde que vão restringir a carne bovina. E aí, professora, eu vou ficar sem essa possibilidade? Não, você pode migrar para carne de búfalos, para carne de carneiros, tá bom? Não tem problema. A carne bovina traz vários benefícios para a saúde se for consumida de maneira certa. Isso aqui é imprescindível, né? Tudo na nossa vida pode ser consumido, desde que você não tenha restrição para aquele determinado alimento, mas se você não tiver restrição, você vai se alimentar de forma moderada. Tudo em exagero faz mal. Tudo em exagero. Pode pensar aí. Pensou? É isso mesmo. Aquilo ali que você pratica muito também pode ser prejudicial, tá certo? Então, correr demais, correr é saudável? É. Mas se você exagerar, você pode ter alguma outras situações musculares, né? Ósseas, tá bom? Então, tudo que você fizer em excesso tem que ser moderado. E a vaquinha tá ali espantada, você tá vendo a carinha dela ali? Para te chamar a atenção para esse nosso papo aqui. Olha lá. Esse alimento é muito rico em proteína e tem ainda outros nutrientes como vitaminas do complexo B, sais minerais, fonte de ferro, de zinco, de fósforo, potássio, magnésio e selênios. Todos componentes minerais que são essenciais em cada local e para cada funcionalidade aí do nosso, desde a unidade celular, gente, até chegar aí ao funcionamento de um sistema, tá certo? Então, os minerais são primordiais também. O consumo da carne vermelha ajuda na saúde do coração e também do sistema nervoso. Ficou meio aí apagadinho porque tá deixa eu colocar aqui, de roxinho. Sistema nervoso aqui embaixo, tá bom? Então, ela ajuda tanto no sistema cardiovascular, que está responsável pelo bombeamento do sangue no coração, pelo coração, e também no nosso sistema nervoso, tá? Lembra aí que ele vai ajudar ali no desenvolvimento, na nossa clareza mental, para que você raciocine. Em excesso, professora, quem tem prisão de ventre vai prejudicar? Essa clareza vai ficar meio que dificultada, tá bom? Justamente por causa de uma falta de digestão. Então, todo alimento você tem que observar o seu organismo, como é que ele reage a cada um que é consumido por você. Então, eu sei aquilo que me faz mal. Então, sabiamente, eu vou ter que selecionar aquilo que me faz bem e aquilo que me faz mal. Tá certo? Isso aí é uma coisa que faz parte da nossa rotina, né? Parte importante da evolução da pecuária brasileira ocorreu dentro das propriedades pecuárias, né? Propriedades pecuárias brasileiras, óbvio. Com forte participação de diversos segmentos da nossa sociedade, como instituições de ciência e tecnologia, ensino, sim, porque existem as faculdades que vão ter os cursos, né, as formações, e existem cursos técnicos também, que vão nos preparar para lidar com esses diferentes tipos de pecuária, como a gente está apresentando aqui para vocês nesse conteúdo de NBAZ, né? A indústria que vai estar recebendo, seja a matéria-prima, seja os produtos, seja, enfim,
ou vai industrializar, né? Que vai fazer o processamento. Tudo isso aqui envolve dentro desse processo de evolução pecuária. Associações de produtores, ou seja, são as organizações, porque a gente precisa ter esse apoio, né? E como uma instituição, a gente tem mais benefícios em relação a certos investimentos, certas ajudas por parte dos governos, né? E também através das organizações não governamentais, tá certo? Então, tudo na nossa vida, a organização, o bom planejamento, formar uma equipe, formar um grupo que esteja coeso, que saiba para onde, ou sabe onde quer chegar e o que precisa fazer para lá chegar. Então, como a gente está falando aqui de um itinerário formativo, essa parte aqui, esse nosso slide aqui, vai fazer, e eu espero que faça você pensar não localmente, né? Não só localmente, mas que você comece a pensar aí na sua região como um todo e, por que não, expandir aí para fora do seu estado. Ai, professora, pois é, mas com planejamento, organização, estudo, disciplina, tudo pode ser alcançado, querido, tudo, tá certo? Então, se você tem dentro do seu projeto de vida essa fome, essa sede de fazer a diferença onde você está, seja com a pecuária, seja com a agricultura, seja administrando tudo isso, né, da sua propriedade ou das suas futuras propriedades, por que não? Tudo vai depender do que você vai começar a fazer para alcançar esses seus objetivos. Tudo bem? Então vamos lá. A busca pela melhoria da qualidade da carne é cada vez mais estimulada seja pela indústria frigorífica, seja pela iniciativa governamental, para se atentar às exigências do mercado consumidor. A nossa vaquinha agora, ela tá ali, ó, penduradinha, imagina, só na nossa aula, né? Vem aqui para mim. Só na nossa aula, produtor, ou diretor, isso, era isso que eu queria. Então, olha aqui, a nossa vaquinha tá pendurada, mas ela tá falando algo muito importante, tá? Essa estimulação pelas indústrias, né? E tá falando aqui, ó, da exigência. Deixa eu ver se eu consigo chegar sem me bater aqui. Opa, aqui. Essas exigências do mercado consumidor. Então, isso está dizendo respeito a mim e a você. Como a sociedade vive hoje, ela vai fazendo com que todo esse mercado, toda essa indústria, e aqui nós estamos falando especificamente da questão frigorífica, que prepara, que tem toda essa questão industrial para nos fornecer os alimentos que chegam aos supermercados, os que chegam são trazidos à nossa mesa. Então, isso é um reflexo. Como é que hoje nós estamos nos alimentando? Lembra que a gente falou na aula lá de ranicultura, né, até de carne, carne de carneiro, de búfalos, de jacaré, que nós já abordamos aqui. Alguns não aceitam. Devido à palatabilidade? Sim, mas muitos é porque realmente tem um certo receio, ou porque não conhece mesmo, nunca provou, ou assusta um pouco, né? Ver aquela rã ali, fritinho, mas a gente está vendo o formatinho dela todinho ali, fica estranho. Tem gente que vai causar estranheza. Mas esse mercado tem crescido e muito para que, durante os processos de cruzamentos entre as raças, haja todo esse melhoramento, né, genético para a de corte. Então, essa marmorização dessa carne seja da melhor qualidade, com menos teor de gordura. Aí vai depender aí da minha preferência. A preferência do consumidor é as exigências que esses consumidores vão fazer em relação àquele alimento, tá? Então, em determinadas regiões, por exemplo, as regiões aí do nosso sul e sudeste, as regiões gaúchas aí em si, gostam de carnes mais gordurosas, suculentas. Quem não gosta é gostoso mesmo. Mas
existe toda um processo para trabalhar com essas ofertas, tá bom? Pensando em cada região, em cada grupo aí para essa expansão. Tudo bem? Então joga lá, nosso diretor. Ai, eu esqueci de ir com da próxima vez. Já. Então vamos passar aqui para o nosso sistema de produção. Prof, e o que entra aqui dentro do sistema de produção, prof? Vamos lá, te acalma. Presta atenção, anotou aí no teu caderninho? Beleza. Então vamos lá, sistema de produção. O sistema de criação de bovinos mais comum no Brasil é a pecuária extensiva, ok? Ou seja, o boi criado solto no pasto, alimentado à base de capim. Esse tipo de criação é o que a gente ainda vê muito aí quando a gente fala das pequenas propriedades, né? Os pequenos pecuaristas, tá certo? Por que se fala nas pequenas propriedades nesse sistema ou a pecuária extensiva? Porque não é um sistema que exige muita mão de obra e nem muitos recursos financeiros quanto o sistema intensivo que a gente vai ver, tá? Nesse sistema, os animais estão livres em grandes espaços de pastagens, sem a alimentação suplementar. Então, quando a gente fala de pecuária extensiva ou qualquer outro tipo de criação extensiva, nós estamos falando de algo ou alimentação natural. E a gente já viu em outras aulas que, dependendo da criação, você tem problemas com gastos de energia nesse movimento no pasto que eles fazem. Você tem a questão pode ocorrer questão de predação. Então, existem algumas situações que precisam ser levadas em considerações dependendo do que você está criando e no tamanho da sua propriedade, tá bom? Desta forma, leva um tempo, né, bem maior no ganho de peso. Lembra que eu falei, né? Prorrogando o ponto de abate. Então, para a comercialização nesse sistema, você já tem que ter essa ciência, né? Esses animais vão passar boa parte do tempo deles ali pastando, se deslocando, tá certo? E isso faz com que o ganho de peso deles seja menor do que no sistema intensivo ou semi-extensivo. O fato de serem criados em grandes extensões permite que estejam em intensa movimentação, prejudicando assim o ganho de peso. Por quê? No momento que eles estão consumindo, mas eles estão também se deslocando, estão gastando energia, tá? É a mesma coisa que a pessoa que gosta muito de comer, aí dependendo também da quantidade, óbvio, né? A pessoa vai se arrebentar agora nas panelas, porque depois ela vai correr não sei quantos quilômetros. Tem muita coisa a ver aí, né, gente? Tem a questão genética, a sua predisposição de ganhar ou perder massa, né, peso, enfim, tá? Mas em se tratando aqui de animais, nesse sistema, então você tem essa maior dificuldade e o tempo, como ele demora mais para ganhar peso, para esse processo de abate, ele vai ficar muito mais tempo lá. Então, economicamente, você vai ter uma rentabilidade um pouquinho mais demorada, tá bom? Vamos seguindo. O sistema semi-intensivo, perdão. O sistema semi-intensivo exige o uso, desculpa, de instalações para os animais, ok? Então, presta atenção. Extensivo, lá o gado pastando, beleza? E aqui no semi-intensivo, se alimentando naturalmente lá no extensivo. Aqui no semi-extensivo, você vai ter que ter um ambiente para eles passarem parte desse tempo, né? Há necessidade de mais trabalho, sendo destinada a um tipo de gado mais aperfeiçoado. Isso aqui vai depender da a escolha da sua raça, se é pura, se não é, qual é o meu interesse, se é corte, se é leite, tá bom? Tudo isso vai influenciar. Quando estão confinados em instalações, eles vão receber ração e outros alimentos. E após isso, eles vão ser soltos em piquetes com boa pastagem e
água, tá bom? Então, olha aqui para mim. Joga aqui no cantinho, isso. Então, aqui nesse sistema, a gente tem de diferente, que agora vai entrar o quê? A ração, tá? Tá aqui a ração. Deixa eu vir para cá. Ih, perdi. A ração, vocês estão vendo ali, tá certo? Então, na ração, você vai ter uma suplementação, ou seja, um complemento. Você vai ter uma alimentação balanceada. Você vai ofertar outros alimentos naturais, tá? Feno, seco, enfim. Mas você também vai contrabalancear isso aí com a ração, certo? E aí isso vai ajudar no quê? No ganho de peso, tá certo? Que vai ser um pouquinho mais compensado do que nós tínhamos lá no sistema extensivo. Eles vão estar, um determinado momento, eles vão estar lá na sua instalação, lá com o coxo, tudo direitinho. E aí depois, numa determinada hora, você vai soltá-los, mas não é na pastagem aí, à vontade, não. É numa área que você já tem específico para a quantidade de gado que vai estar ali naquela área, dentro dos piquetes, tá bom? Então, você precisa, nesse sistema, desses dois ambientes aí, certinho? Beleza, então vamos seguindo. E outra coisa interessante que você tem que ofertar água para o bichinho ali, tá? Se hidratando, óbvio, né? Pode passar para o nosso diretor. Uma hora ela lembra o que ela tem que fazer. Tá aí, ó, as nossas, nosso gado aí dentro desses piquetes, né? Esse sistema implica o uso de tecnologias. Que tecnologias, prof? A alimentação, tá? Que aí eu vou comprar, ou eu vou produzir essa ração, aí vai depender, né? Sal mineral nos coxos e, obviamente, a questão sanitária de todo tipo de criação, gente, é importante. Então, a vermifugação, já que esses animais, eles pastam também, né? Eles ficam ali no piquete, então eles têm esse momento de pastar. E nesse período, nesse inteirinho, pode acontecer uma infecção, né? E aí, a vermifugação, que faz parte do manejo sanitário, ela é essencial. O local onde esses animais estão, né, lá nas instalações também. Agora nós vamos passar para o sistema intensivo, tá? O que entra aqui, prof, no sistema intensivo? Esse sistema é o que vai empregar mais capital. É o sistema que vai empregar mais capital, tanto na alimentação, quanto nos locais de confinamento. Então, aqui, esse gado vai ficar num local todo tempo, né? Eles vão chegar, ou se você já trabalha com gado adulto, aí você vai receber, vai fazer processo, né? Os bezerrinhos que seja, vai passar por um sistema, eles vão se desenvolver aqui, e aí vai chegar o momento de abate, mas eles vão precisar passar para o sistema de engorda, né, recria aí, para poder chegar até o peso ideal para que seja abatido, tá bom? Então, tudo aqui tem que ser bem minuciosamente controlado, a quantidade de animais para cada uma desses ambientes onde eles vão estar inseridos. Você vê que cada um deles, o professor Jeff até destacou numa aula que ele já sabe, né? Tem o gado, que é o chefe, vamos dizer assim, ele vai andando, se tiver no sistema extensivo, ele vai andando, começa a andar, o outro gado todinho vem atrás, não tem? E aqui também, quando você vai fazer com que eles cheguem à hora da alimentação, eles também já sabem certinho aonde eles vão se posicionando. Existe meio que uma hierarquia, né, vamos dizer assim, entre eles, que isso é nato deles, tá bom? A alimentação é a base de forrageira e complementos à base de rações e concentrados. E aqui eles estão felizes da vida, se alimentando, tá? Então, essa alimentação aqui, a alimentação tanto de forrageiras quanto de rações precisa estar sendo bem trabalhada para que você tenha rapidamente o processo de engorda e esses animais ficam o menor tempo possível aqui para poder serem
industrializado, produzido, abatidos, enfim, tá bom? Todo o processo aí que faz parte. Dentre as vantagens do sistema, nós vamos destacar 3 aqui, tá certo? Quais são, prof? A minimização da idade de abate do animal. Como assim, professora? Porque lembra que lá no extensivo eles demoram mais para ganhar o peso? Isso vai demorando, vai demandar um pouquinho mais de tempo, né? E isso quer dizer que eles podem precisar ganhar mais idade para chegar, ou, né? Vamos dizer assim, o período, o tempo deles ali é maior. Aqui, devido ao fato de eles estarem com uma alimentação bem balanceada, bem controlada, bem regrada, esses animais gastam o mínimo de energia possível, porque quando eles chegam na hora da alimentação, eles têm alimento ali, eles só colocam na cabecinha naqueles gradeados e eles vão se alimentar, certo? Então, eles não têm tanto gasto de energia, consequentemente, eles vão ganhar peso mais rápido. Então, o tempo de idade deles para chegar aqui no abate é menor, tá bom? A elevação do ganho de peso e a flexibilização da produção. Então, a partir desse sistema, você vai ter uma oferta maior em um tempo menor e uma qualidade também que pode ser constatada aí dentro desse sistema. As raças são muito importantes, os cruzamentos genéticos que são realizados para ter maior produtividade, né, do leite, que seja, no caso a gente está falando de corte, mas também de leite e de corte. Tá certo? Tranquilinho, gente? Vamos seguindo. E no sistema de criação, prof, o que que eu tenho? Vamos lá, o que é enfatizado aqui no sistema de criação? A produção de carne bovina, deve aumentar 2,1% em 2022, o ano que nós estamos, né? Passando de 9,5 milhões para 9,7 milhões de toneladas de carne. Quanto às exportações, a previsão de crescimento é de 12%. Então, graças a Deus, tem crescido bastante, tem aumentado bastante, e isso em relação aos tipos de sistemas de produção escolhidos para cada pequeno ou grande agricultor. O rebanho do Brasil cresce às taxas mais altas e apenas este ano é esperado que apresente um ganho de 4,5% frente a 2021, alcançando 264,10 milhões de cabeças. É gado pra caramba. É gado pra caramba, né, galera? Então, que Deus assim permita, né, que continue crescendo, que continuemos aí com essa produtividade boa, com a questão sanitária sempre em dias, que isso faz muita diferença, principalmente quando a gente está ofertando algo aí, ó, a nível de exportações. E a gente produz e exporta bastante, né? Vamos seguindo. Pecuária bovina, e aí a gente vai enfatizar a questão da safra e da entre-safra. Olha lá. E aí o gadozinho tá aí te olhando, tá atento aí, ver se você tá observando o que está sendo falado sobre ele. Oxi, claro. Ele diz, e aí, meu irmão, você está prestando atenção? Ó, a safra bovina, galera, ocorre no primeiro semestre do ano, no período de chuvas, deixa eu colocar aqui, verdinho, quando há pastagens abundantes. A pastagem, eu já ia dizer, né? A pastagem, ela ama chuva, né? Você já percebeu aí, né? Esse quintal, né? Pois é. Então, elas vão se desenvolver muito porque elas vão ter o recurso que ela precisa, né, para se desenvolver. Então, nesse período, né, que a gente chama de safra, é quando a pastagem está ali grande, bonita, exuberante, o gado está engordando, está consumindo, está uma beleza. Com maior oferta de boi para o abate,
Então, é nesse período, se a pastagem está boa, os animais estão consumindo bem, estão engordando e ganhando peso bem, obviamente, o período de abate também vai lá para cima, né? Os preços do boi gordo nesse período são menores, tá? Porque tem muito gado bom aí, tem muita carne, tá tudo beleza. Então, nesse período aí, os preços do boi gordo são menores. O ciclo da pecuária bovino é longo, 2 anos e meio, gente. Contando desde o nascimento do bezerro, presta atenção, desde o nascimento do bezerro até o abate, que vai depender do ganho que ele adquira, né? Então, até o abate do animal com aproximadamente 15 arrobas, tá? Perfeito? Os 15 quilos aí, né? E aí a gente entra, então, a safra é aquele período... Deixa eu vir para cá com você. Só para ver se eu consigo sair do jeito que eu quero. Ah, nosso diretor, vamos ver. Ó, o período de... Deixa eu voltar aqui. O período, então, da safra, tá aqui o que a gente tá falando. O período da safra, então, é aquele período que você tem que aproveitar, o boi vai ganhando peso, porque tem bastante pastagem, tá? A oferta de alimento para eles está bom, né? Perfeito? Só que tem um período, né? Se você conhece a história do José do Egito, você sabe que tem um período aí difícil, né? Que a gente chama de quê? Entre safra. As chuvas, elas vão começando a diminuir até pararem. E aí, o que acontece com o pasto? Ele vai ficando cada vez mais debilitado. Então, a oferta de alimento, pastagem, vai ficar mais difícil. Aí você vai ter que entrar aí na silagem, né? As forrageiras, enfim, tá? Fazer todo esse processo aí para não deixar que o seu gado perca peso e você não consiga que ele ganhe um peso adequado, o mínimo, para que você chegue ao abate, porque ainda vai continuar, né? Mas você precisa estar atento a questão nutricional do seu animal. Então, olha aqui. Aí a gente está falando aqui, então, da entre safra, tá bom? Deixa eu sair agora igual o nosso produtor. Vai lá, produtor. Deixa eu ver se eu saio. Quase! Foi muito rápido. Ai, a entre safra bovina ocorre no segundo semestre. Período de que, gente? É isso mesmo, menino. Você está aí no fundão, mas está prestando atenção. Pois é. Período da seca, que prejudica a produtividade e qualidade das pastagens, tanto em quantidade quanto em qualidade, reduzindo drasticamente essa disponibilidade de pastagens para os animais. O boi perde peso e a menor oferta de boi para o abate. O que vai acontecer? Presta atenção, o boi vai perder peso e a menor oferta de boi para o abate. São poucos que vão conseguir, nesse período de entre safra, ganhar aqueles lá, né, um mínimo lá de 15 arrobas para o seu animal. E aí vai diminuir, né, a oferta desse boi. E o que vai acontecer com o preço? Pensa aí, né? Faz todo sentido. No entanto, os preços do boi se elevam nesse período porque a oferta é maior de boi de confinamento. Porque para o sistema extensivo, tá? Então, é bem prejudicado nesse processo, ou nessa entre-safra. Esse gado se alimenta de pastagem. E o que está acontecendo com a pastagem? Ela está, coitada, a produção dela, a produtividade dela baixa muito. O gado vai ficando lá, vai andando para comer um pouquinho aqui, outro lá, e ele vai perdendo peso porque ele vai se deslocando muito atrás desse alimento e que não tem, né? Aí o que vai acontecer? Vão correr para aqueles produtores, né, os pecuaristas, que criam o seu gado no sistema intensivo, ou seja, de confinamento, em que, seja de safra ou entre safra, você está fazendo com que aquele gado chegue ao peso para o abate. Que aí tem as silagens, né? Tem a alimentação da ração que é balanceada e ele continua o processo de ganho de peso, tá bom? Cujo custo de produção é mais elevado. Então, se
a procura vai continuar, mas a oferta é baixa, aí corre para o sistema de confinamento, só que como os custos para essa manutenção alimentar desses animais lá dentro do gosto direto, né, exige muita maquinária, existe muito investimento, obviamente que o preço sobe, tá bom? Vamos seguindo. Além disso, a demanda é maior nos últimos meses do ano, influenciando a alta de preços. Outro aspecto é que há redução do abate de vacas no segundo semestre. Primeiro semestre, o período de safra, chuva, beleza. Aí no segundo semestre, aqui na nossa região, a gente tem só o inverno e o verão amazônico. Então, os nossos pecuaristas, eles conhecem bem esses sistemas e sabem como trabalhar muito bem. Tanto que vem driblando toda essa situação. Óbvio que muitas outras situações climáticas têm afetado a produtividade, né? A produção, o crescimento aí, mas existem órgãos, né, governamentais aí que têm se esforçado e cada dia mais crescido em estudos avançados, em estudos científicos, para que haja sempre um melhoramento e essas informações chegam nos pecuaristas, né, que vão recebendo esse beneficiamento a partir dessas informações. Isso é muito importante também. A ciência sempre vai caminhar e vai ajudar a gente a driblar algumas dificuldades que acontecem no nosso mundo, no nosso planeta, né? Enfim. Então, aí nesse segundo semestre que essa redução vai acontecer, notadamente entre setembro e outubro, que é o período de monta, ou seja, a fase de produção. Então, é nesse período aí também que vai ocorrer o processo de cruzamentos, né? O período de monta aí, tá? E isso vai repercutir aí, vai influenciar no processo de reprodução. Durante a entre-safra bovina, é porque é muito S, né? É entre-safra, e a pessoa quer falar brovina. Não ri não, menino, só eu posso rir de mim mesma. Durante a entre-safra bovina, com a elevação dos preços, há um leve acréscimo de consumo de carne de frango e de suíno. Ok, então como chegou no período de entre-safra, aí aqueles que não têm o sistema de confinamento, ou seja, os que estão em processo de confinamento vão conseguir ofertar, mas a carne vai estar muito alta o preço, porque tem pouca oferta e muita demanda, não é? Aí o que vai acontecer? Eles vão migrar para carne de frango e carne de suíno, perfeito? Nas festas natalinas, há um aumento de consumo de aves em geral e de suínos. Eita, falar em Natal tá chegando, né, galera? Ai, que delícia. Eu amo o Natal. Vamos lá. Primeiro giro de confinamento entre maio e junho. Segundo giro de confinamento entre agosto e setembro. Então, tem aí esse sistema para que esse gado esteja circulando, sendo abatido, sendo consumido, e aí vai fazendo todo esse processo. Engorda, chegou no peso ideal, bate e pronto, né? E o boi fica cerca de 90 dias no confinamento. Galera, copiou isso aí? O boi fica no confinamento, ele passa apenas 2 meses, né? 3 meses. Tá certo? Então é pouquíssimo tempo, né? Rapidinho ele ganha. E isso faz uma diferença entre os outros sistemas, o extensivo e o semi. Vamos seguindo aqui. Aí nós temos a produção de vitelo, que é o animal abatido com, oh meu Deus, 4 mesezinhos. Ele já está ali adequado, porque tem uma clientela para esse tipo de carne, né? Do vitelo. O bezerro até 18, o novilho de 18 a 24 e a vaca após a primeira cria. A pele bovina pode ter suas características danificadas por ectoparasitas, utilizações de varinhas com ferrão, que é isso, né? Jamais. Cortes e riscos profundos causados pelo manejo inadequado, marcas a fogo em locais e tamanhos não permitidos. Vem pra cá, galera, comigo. Olha aí, então a gente finaliza aqui mais uma aula de produção, né? Sistema de criação de gado de corte. E a gente se vê e reforça mais alguma situação na nossa revisão. Beijo, tchau, tchau.